qualidade de vida, segundo Paulo de Tarso. E nós falamos coisas que depois ficamos imaginando quando saímos daqui. Amanhã em Pedregulho vamos ter que repetir alguma coisa. E aqui também vamos ter que repetir alguma coisa, mas muito rapidamente. Que é o fundamento do tema, né? Tanto doença e caminho para a cura, quanto dessa questão da palavra construindo o seu destino. E o que nós explicamos é que nós somos constituídos de vários corpos. Nós falamos do corpo físico, que uma pedra tem, um animal tem, um vegetal tem e o homem também tem. Todos nós temos um corpo físico. A pedra tem um corpo físico, mas não tem vida nenhuma. Se nós tivéssemos só o corpo físico, seríamos como uma pedra. O vegetal, além do corpo físico, tem um corpo de vida. Esse corpo vital que o vegetal tem, o animal tem e o homem tem. Agora, o vegetal não tem sentimentos, não sai do lugar, não se move, não há estímulo para isso. Agora, o animal tem. Ele tem um corpo emocional, um corpo chamado corpo de desejos, ou corpo astral, que nós também temos. Porque o animal, ele realiza as suas necessidades emocionais e instintivas de uma maneira automática. É instintivo, é automático, porque ele não pensa. Nós temos um corpo que a pedra não tem, o vegetal não tem, o animal não tem, que é a mente, esse corpo mental. Esse conjunto de corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, nós desenvolvemos durante a nossa vida, a partir do nascimento até determinada idade. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar se informar de uma pedagogia chamada Pedagogia Waldorf, ou Pedagogia Antroposófica. Nós demos aula numa escola antroposófica, nós fomos também conselheiros de escolas antroposóficas. A Pedagogia Waldorf foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, numa dissidência lá com o Charles Webster Leadbeater e com a Annie Besant e com a Helena Petrovna Blavatsky, criadores da teosofia. O Rudolf Steiner dizia que teosofia, ou seja, sabedoria divina, seria muita pretensão e que nós devíamos ter um desejo de ter uma sabedoria, uma sofia, né, que é o saber do homem, que é o antropos, e daí antroposofia. Ele era um místico e fez estudos maravilhosos. Então, na antroposofia tem a questão dos setênios, que quando você nasce só o corpo físico e aos 7 anos completa a primeira parte do duplo etérico e começa o astral, que vai ficar pronta a primeira parte aos 14 anos, quando completa a segunda parte do etérico. Depois, mais 7 anos aos 21, nasce o mental. É por isso que a legislação da maioria dos países dá maioridade aos 21 anos, aos seres humanos. E depois, aos 28, tem outra mudança, aos 35 outra mudança, aos 42 outra mudança, aos 49 outra mudança. Então eu costumo explicar dizendo, aos 49 nós começamos a morrer. Né? 7 vezes 7 começamos a morrer. O que é começar a morrer? Aos 49 você tinha que casar, já casou, já fez as suas conquistas, já fez a sua realização e para de viver correndo atrás das coisas do mundo. Então isso é no sentido de morrer, de deixar essas coisas do mundo para lá. Eu já tenho a minha casa, já tenho o meu carro, já tenho a minha família, tal. Então você pode começar a se dedicar a outras coisas. Essas outras coisas, via de regra, são as coisas espirituais. Como dizia São Pedro, né? Ele dizia numa das cartas dele, morro todos os dias para renascer no Senhor. E a coisa mais importante que existe aqui no mundo é nós termos essa capacidade de morrer todos os dias para renascer no Senhor. E como é que se faz isso? Se faz isso, né? Estudando. Como disse Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você conhecer por que é que você está aqui, você pode viver de uma maneira tal que você dê para a sua vida um significado. A coisa mais importante é o sentido, o significado da vida. Você está vivendo para quê? Se você sabe por que é que você está vivendo, então você vai viver de maneira diferente.
E por que é que você está vivendo? Para que é que você está vivendo? Você está vivendo para realizar uma coisa importantíssima, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Durante a tarde nós explicamos muito essa história de você ser a imagem e semelhança de Deus, que é a primeira criação, está lá no 6º dia, e ser também o pó que vai se tornar pó, tu és pó e em pó te tornarás, que é a segunda criação, que diz, Deus criou o homem, do pó da terra o criou e suflou nas suas narinas o sopro de vidas. O sopro de vida é a primeira criação, a imagem e semelhança de Deus, quando Deus criou o Adão. Mas quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, que é no 6º dia, compreende? Isso aí é no plano espiritual. Porque depois, no 2º capítulo do Gênesis, está dito, Deus já tinha criado animais, criado a flora, a fauna, tinha criado tudo. E aí diz lá que no Jardim do Éden não havia nada, porque não havia chovido e não havia um homem para lavrar e cuidar. Como não havia, se o homem já tinha sido criado no 6º dia? Havia, só que era no plano espiritual. E não havia nada, Deus tinha criado tudo, mas não havia ainda, porque isso era no plano espiritual. Agora, depois que ele cria o homem, cria o Adão, aí sim, aparece a serpente, aparece a coisa, aparece um monte de situações, e o homem foi criado. Então, dá para você saber que você foi criado para lavrar e cuidar do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é todo o nosso universo. Você foi feito para lavrar e cuidar do Jardim do Éden. Durante a tarde eu fiz muitas brincadeiras explicando que quando você ouve uma palestra, você guarda 40% dela. E depois, passa o tempo, você vai esquecendo. Mas se você fizer alguma coisa em relação àquilo que você ouviu, você guarda mais. Vai aumentando o nível de assimilação. Então eu brinquei muito com o pessoal à tarde aqui. Como eu vou pedir para vocês agora, né? Para você virar para o seu companheiro e dizer para ele assim, você sabia que você foi criado para lavrar e cuidar do Jardim do Éden? Olha, o Jardim do Éden é interessante, né? Eu acho sempre tão interessante como é que nós temos essa dificuldade. É tão interessante que quando você manda uma pessoa se comunicar com outra, ela aparece uma coisa engraçada, né? Fica todo mundo com essa cara de paisagem, de dar risada, tá? De comunicar-se com o outro. Mas olha, você sabe lá o que é ser cuidador do Jardim do Éden? Cuidador do Jardim do Éden é você ser cuidador do universo, porque o Jardim do Éden é o universo de Deus. Percebe? Então você é o lavrador, né, e o cuidador do Jardim do Éden. Agora, o Jardim do Éden tem o quê? Nós aqui vamos falar de palavra, estamos falando de ecologia, né? O Jardim do Éden tem o quê? Tem terra, tem animais, tem vegetais e tem seres humanos. Então, olha, você tem que cuidar do Jardim do Éden. Tem que cuidar do universo divino. E esse universo divino, o que ele é? É aquilo que na literatura evangélica, na literatura espiritualista, é chamado de o próximo. Sabia que o próximo é o universo? O seu próximo é o universo. Tudo aquilo que você faz para o outro é para você que você está fazendo. Tudo aquilo que você faz para o Jardim do Éden, tudo aquilo que você faz para o seu universo, é para você que você está fazendo. Não faça o outro que não gostaria que se fizesse a você. Faça para o outro tudo que você gostaria que fizesse a você. Tudo quando você quer que se faça ao outro. Olha, isto é, inclusive, uma espécie de terapia, entendeu? Para todos os males. Você quer se curar? Sirva. Conhecem a expressão, o amor lava a multidão de pecados, o amor cura todas as doenças, o amor cura tudo, é o amor. Por quê? É você lavrar e cuidar do Jardim do Éden. Mas como é que você vai fazer isto? Como é que você vai lavrar e cuidar do Jardim do Éden? Veja, Deus quando criou o Adão, diz lá, né? E Deus criou homens, né? Do pó da terra o criou e soprou nas suas narinas o sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Está lá no 2º capítulo do Gênesis.
O Kardec, quando ele fala de espírito encarnado, ele chama de alma, né? A alma é o quê? Espírito encarnado. Já está lá na Bíblia, né? O homem se tornou alma vivente. E o Adão ficou lá. Ora, Deus criou o homem, né? E estava lá o Adão. E de repente aparece uma citação muito importante. Deus fala que uma coisa que ele criou não era boa. Quando ele cria o homem no sexto dia, ele diz que todos os outros dias ele criava e no fim do dia ele dava uma olhada na criação e dizia para si mesmo. E Deus chegou à conclusão que a sua obra era boa. A sua obra era boa. A sua obra era boa. No sexto dia ele faz diferente. Ele faz a mesma auditoria, mas não fala que o que ele criou, que a obra era boa. Ele diz assim, ele viu que a sua obra era muito boa. Tá? Quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, viu que a obra era muito boa. Então dá para você virar para o seu companheiro do lado direito e esquerdo e falar, você sabia que você é uma obra muito boa de Deus? Todo mundo, todo mundo. Depois ele cria o Adão, né? E o Adão está lá, no paraíso. Veja só, onde é que estava o Adão? No paraíso. Todo mundo diz que o Adão estava no paraíso. E aí Deus diz que uma coisa não era boa. O que ele fala? Ele olha para o Adão e chega à seguinte conclusão, e está lá escrito. E Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Olha que coisa linda, né? Não é bom que o ser humano esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, que lhe será como uma ajudadora. Tá? Então, olha, nós já tínhamos sido criados na primeira criação, que é a imagem e semelhança de Deus, eu expliquei isso bem à tarde, que você é dois, você é a imagem e semelhança de Deus, no pó que vai se tornar pó. Com quem você vai se identificar? Com a imagem e semelhança de Deus ou com o pó? Tá? Você vai se identificar com a imagem e semelhança de Deus ou com o pó? A imagem e semelhança de Deus é o Paulo dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece, de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Então eu queria que você agora virasse para o seu companheiro e perguntasse, você é a imagem e semelhança de Deus ou é o pó? Você é a imagem e semelhança de Deus ou é o pó? Quer perguntar para alguém, dona Maria Thelma? Vira aí e pergunta. Para lá, do outro lado. Então, você é a imagem e semelhança de Deus ou você é o pó que vai se tornar pó? Você não é o pó que vai se tornar pó, porque você é o pó que vai se tornar pó, está. Então veja, você está homem, você está mulher, você está francano, você está palmeirense, você está corintiano, mas você não é nada disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eterno. Percebe? Imperecível. Então se tornou alma vivente. Essa alma sai do corpo, o corpo vira pó. Agora, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, então ele faz uma ajudadora. E aí começa um desenvolvimento. O Adão come da maçã, acontece tudo aquilo que vocês já conhecem, foi objeto de parte da palestra da tarde, e aí começa a haver tudo aquilo, a expulsão do paraíso, e das primeiras comunidades, os primeiros seres humanos, eles estão muito sintonizados com a matéria, que somos nós mesmos lá no passado, sintonizados com a matéria, não tínhamos ainda esse conhecimento espiritual que temos hoje. Estamos sintonizados com a matéria, e sintonizados com a matéria, mas acontece o quê? O homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele deseja o quê? A vida da imagem e semelhança de Deus. Ele quer esta vida da imagem e semelhança de Deus. Ele quer realizar esta essência da imagem e semelhança de Deus. Então ele quer o quê? A vivência divina, a vivência essencial, divina. Ou seja, o gozo do Senhor, que aparece em muitas passagens. O gozo do Senhor, ele quer ter esse gozo do Senhor. E para ter esse gozo do Senhor, ele sabe que esse gozo do Senhor é a vida celeste,
é a vida da imagem e semelhança de Deus. E ele quer chegar ao paraíso de onde ele veio, que é da essência divina. Tudo vem de Deus. João Evangelista, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do evangelho dele, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito, por ele foi feito, nada do que se fez sem ele se fez. Jesus disse, vós sois deuses. Ele disse, mas o corpo é o templo do Espírito. Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então eu posso dizer o seguinte, sabia que você é luz? Que você no início era o verbo? Que tudo que existe na sua vida foi você que criou. Nada existe na sua vida sem que você tenha criado. Você é Deus. Tudo que existe na sua vida foi você que criou, você que atrai tudo. Nós não vamos falar aqui de lei de atração, senão não acaba, né? Você atraiu tudo que está na sua vida. Você é o criador da sua vida, de todas as suas circunstâncias. Não é nem a Eva, como disse o Adão, não é nem a cobra, como disse a Eva, não é ninguém, está entendendo? É só nós que somos os responsáveis. Mas nós queremos realizar essa alegria de estarmos em sintonia com a espiritualidade maior, que é a nossa origem. E aí o que o homem fez dessas comunidades primitivas? O que eles fizeram? Diz lá, eles descobriram como usar barro. Ou seja, a mesma coisa que dizer, descobriram como usar a matéria. E como fazer tijolos. Antigamente se dizia lá na minha terra, falava adobe, né? Aquele tijolão grande. Né? E aí o que eles quiseram fazer? Nós vamos fazer uma torre, a gente sempre acha, né? Deus está no alto. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, não é fora. Tá? Pitágoras, nos versos áureos, tem uma parte que diz assim, a alegria, está entendendo? A felicidade, o reino de Deus que fora de ti procuras, dentro de ti está. Percebe? A alegria está dentro de cada um, só que nós temos que descobrir isto. Aí, os homens começaram a pensar, vamos fazer uma torre. Nós vamos subir, agora nós sabemos como construir, vamos fazer uma torre, aí nós vamos chegar aos céus. E começou a tal da Torre de Babel. Babel é sempre sinônimo de bagunça, não é isso? Esse é o conceito de Babel, de confusão. A Torre de Babel, por quê? Porque aquelas civilizações primitivas estavam fazendo uma torre para chegar aos céus. Aí o que Deus faz? Deus não se agrada disto. E diz lá que Deus desceu, derrubou a torre e dispersou os seres humanos em nações com línguas diferentes. Aqui começa a nossa odisseia, o nosso problema. Então nós fomos dispersados em nações com línguas diferentes. E a gente pensa que nação com língua diferente eu sou brasileiro, os americanos é uma nação de língua diferente, os alemães uma nação de língua diferente, né? Os franceses uma nação de língua diferente, os hindus uma nação com língua diferente. Mas não é isso. Nações com línguas diferentes somos todos nós, nações com línguas diferentes. E aí começou a Babel. E vocês percebem, por que nações com línguas diferentes? Ah, mas eu não tenho língua diferente, eu falo português, o senhor também? Quantas vezes no meu consultório eu recebo casais que são brasileiros, né? Ele fala português e ela também. E ela fala assim, eu falo uma coisa, até parece que a gente fala língua diferente. Ele não entende nada do que eu falo. Ela não entende nada do que eu falo. A gente não consegue se entender. A gente é como se falasse línguas diferentes. Quem é que fala língua igual? E qual é o desafio? É você começar a falar a mesma língua do outro, não é isso? Como é que você vai falar a língua do outro? O desafio é falar que língua? A espiritual. Então eu falo, né? A língua do amor é o Esperanto universal. A linguagem do amor é o Esperanto universal. Então, e veja, é a linguagem de quê? Olha, é interessantíssimo isso. Eu queria muito que vocês guardassem, né? Interessantíssimo isto. O que nos faz falar línguas diferentes? É porque nós estamos atrás de um paraíso diferente. Cada qual está na sua torre de Babel. Querendo chegar ao céu através da sua própria construção, feita com tijolos materiais, com coisas materiais.
queremos atingir os céus através da matéria. E aí o que acontece? A ideia que eu tenho de atingir o céu é diferente da ideia que a minha parceira tem, que a minha companheira tem, que o meu filho tem, que o meu amigo tem. Aí dá uma discussão. Veja, a minha ideia de atingir os céus é ficar na igreja de dia e de noite. A ideia do meu parceiro, da minha parceira, se eu sou homem ou sou mulher, é ficar na pizzaria de dia e de noite, ou no shopping, ou no cinema. Então veja, a ideia de paraíso de cada um é diferente. E isso faz com que tenhamos uma linguagem diferente. Aí, olha, aquilo que nós expressamos vem do corpo físico, os nossos desejos materiais. Às vezes eu estou com um certo desejo e o outro não está. Do corpo etérico são as compulsões, energia. Às vezes eu preciso de algum tipo de energia e o outro não está afim, nem tem. O corpo emocional das emoções, dos sentimentos. Os meus sentimentos podem ser diferentes dos sentimentos dos outros. O corpo mental dos pensamentos. Eu penso de uma maneira e o meu parceiro ou parceira pensa de maneira diferente. Como é que nós vamos conciliar isto? Existe alguma regra? Existe. Afinal de contas, todo desafio é nós aprendermos a fazer o quê? A termos a mesma linguagem. E qual é a mesma linguagem? Olha, quando nós formos capazes de ter a mesma linguagem, que coisa maravilhosa vai ser. Nós teremos superado a grande maioria dos nossos problemas, se não tivermos superado todos. Olha o que diz Jesus. Quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, tudo aquilo que pedirem lhes será dado. O que decidirem lhes será dado. Então, o que é estar reunidos em nome do Cristo? É estarmos imbuídos da vivência da lei divina. E a lei divina não é a lei nem do físico, nem do etérico, nem do astral, nem do mental concreto. É a lei do causal, como eu expliquei à tarde, da unidade, do búdico, que é do amor universal, o amor que não se soberbece, não se exalta, não arde em ciúmes, não busca os próprios interesses, não se ufana, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, nunca acaba. Esse é o amor do ser humano que nós conhecemos? Não é. Imagine, não arde em ciúmes, quá, 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 não é isso? Olha, agora eu queria que vocês fizessem isso sem dar risada. Ninguém pode rir. Vire-se para o companheiro e diz assim: o amor não arde em ciúmes. Eu era para não dar risada. Agora ninguém dá risada, hein? O amor não busca os seus próprios interesses. Todo mundo falando. Eu queria saber o que vocês estão dando risada. Será que o amor de vocês busca os próprios interesses? Não, né? Então veja, aí nós temos que tomar cuidado com o que, afinal de contas, o nosso desafio qual é? Principal desafio. Olha, não é bom que o homem esteja só. Eu tenho que estar com alguém. Mas para estar com alguém eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me comunicar com este alguém. Será que eu sou capaz de abrir mão dos meus preconceitos, das minhas prisões intelectuais, dos meus modelos de vida e entender o que o outro quer e buscar uma conciliação para que eu e o outro sejamos capazes de fazer a vontade de Deus? Veja, que fazer a vontade de Deus, como eu expliquei à tarde, é atributo do último corpo, que é o átmico, que é o da vontade de Deus. Físico, etérico, astral, mental, da matéria. Causal, búdico e átmico é do espírito. Chama-se corpos de evolução, que nós temos sempre. O átmico é de fazer a vontade de Deus. Vocês perceberam como é difícil fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque nós somos desafiados a estarmos vivendo o pó que se torna pó. Para viver a imagem e semelhança de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ou seja, é o espiritual na matéria. O espiritual na matéria é aquele desafio.
não podeis servir a Deus e ao mundo. Não podeis servir a dois senhores. Ou se serve um ao outro. Não tem alternativa, ou é um ou é outro. Então o que você vai fazer? E para servir a Deus, você tem que fazer o quê? Não é bom que o homem esteja só. Você tem que estar com alguém. Será que você pode se isolar? Agora vem a outra coisa. A outra coisa que é desafiadora. Será que você pode se isolar? O Kardec pergunta para o plano espiritual: os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta foi: muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que dirigem vocês. O Paulo de Tarso dizia: nós somos cercados por nuvens de testemunhas. Tá? Nuvens de testemunhas. Então nunca estamos sós. Eu não gosto de gente, eu vou para casa, eu quero viver sozinho. Quá, 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 né? Tem uma turminha em volta que está ali se banqueteando dessas energias da solidão e muitas vezes da tristeza desse coitado ou coitada que está lá. Uma amiga está ali com um livro, né? O título do livro é Despedindo-se da Terra. Eu peguei e disse para ela: olha, esse livro é muito interessante. Ele vai falar dessa história que nós nunca estamos sós. Veja o que acontece, porque uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre isso, uma pessoa disse: mas doutor Adão, a gente não está só, não pode nem namorar? Nem quando vai namorar? Nem. Eu disse: olha, quando você vai namorar e a sua relação é uma relação abençoada pelo plano espiritual, sua parceira, com quem você tem um compromisso, seu marido, sua mulher, o plano espiritual, que toda casa tem os seus mentores, está lá, né, rodeada de mentores. O plano espiritual, os mentores saem da casa e ficam do lado de fora como que fazendo segurança. Mas quando você não tem isso e é pilantragem, os mentores saem da casa e abrem as portas. Quem quiser entrar pode. Agora vocês imaginam? Nesse livro aí tem o encontro do casal no motel. Tá? E a cama é como se fosse um ringue, em cima da qual estão os dois, o casal lá. Mas estão um número muito grande de espíritos inferiores. E os quatro lados da cama é como se fosse uma arquibancada aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Uma arquibancada e a turma lá: ah, vai garanhão, vai piranha, e tal, né? E pula de um para o outro, tal, etc. Tá? Revezando. Tudo por quê? A necessidade de estar com alguém. Não é bom que o homem esteja só. E a necessidade de estar com alguém começa com o quê? Com essa necessidade instintiva, que aparece lá por volta dos 14 anos. O desejo e vem também a vontade. Não, não pode, toma cuidado, tem isso, papai e mamãe ensinaram. Tem que ter controle, é desenvolvimento da vontade. Fazer o que é certo, não o que é gostoso. O que é gostoso é atributo do astral. O que é certo é atributo do átmico. Fazer gostoso é o desejo, fazer o certo é a vontade. Nós estamos aqui para desenvolvermos a vontade. Fazer o que é certo, não poder servir a Deus e ao mundo. Se você tem que servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é desenvolver a vontade. E aí você tem um desafio. Como é que você vai se comunicar? Fazendo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, você toma cuidado com você. Mas você toma vontade com você. Com o que você fala. Pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados, disse Jesus. De nenhuma palavra frívola que disser, você se livrará das consequências no dia do juízo. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. O que é palavra frívola? É qualquer brincadeira. Muitas vezes a gente fala uma bobagem, depois vai assim, é brincadeirinha, mas você já falou. E a energia já foi posta no mundo e você, depois que fala, não tem mais controle. Aí você pôs no universo. O único controle que você vai ter é da consequência, se você vai enfrentar a consequência com bonomia, com altivez, ou se você vai fracassar. Porque a consequência virá. Por quê? Porque o universo, no que diz respeito à palavra, é mais forte ainda. Eu sempre digo, o universo é um espelho bumerangue. Espelho, tudo que você manda para o universo, você vê de volta. E bumerangue, bate e volta, vem. Tudo quanto fizer da teu semelhante ao próximo é a você que você está fazendo. O que você quer que faça para você, faça para o próximo. Então, o que você quer que se faça para você? Seja carinhoso, fala com cuidado. E aí você tem que falar. A palavra vai construir um destino para você.
quem quiser saber mais sobre isto, eu acho que eu gastei mais tempo, tem uma palestra com esse título na internet, As Palavras Construindo o Seu Destino, né? Que eu fiz há 6 anos atrás, quando eu completei 70 anos. As Palavras Construindo o Seu Destino. Então, só que eu estou falando coisas agora que não estão lá, e lá tem coisas que não estão aqui. Pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. A outra coisa, o Paulo de Tarso diz assim, quando vocês se encontrarem, veja só, tudo aquilo que for de boa índole, que for de luz, que contiver um ensinamento, que tiver grandeza, que tiver beleza, sobre isso pensai, sobre isso falai. E depois ele diz, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Se vocês verificarem, a nossa mídia, muitas vezes até mensagens espíritas, até mentores, que são espíritos que estão neste planeta, cometem esse mesmo erro. Falam muito do negativo. E falam o não também, né? Veja só. O Paulo de Tarso, quando ele fala não, ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Conformar-se com o mundo, ele está dizendo, aí tem que falar, não vos conformais, transformai-vos. Aí ele vai falar do positivo. Pela renovação da vossa mente, você tem que renovar a mente. Renovar a mente é o quê? Estudar. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Para quê? Para que possais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. E você sabendo a vontade de Deus, você vai viver de maneira diferente. Por quê? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a vontade de Deus? Que você seja capaz de ter o outro como irmão. Mas irmão o quê? Irmão siamês, como eu digo, né? Você tem que cuidar da chifopagia espiritual. Eu e você somos um. Porque senão você vai ter a chifopagia material. Eu e você somos um. Você vai nascer grudado. Né? Então eu quero que você pense agora naquele pior inimigo que você tem. Na pessoa mais chata da sua vida. E imagine você nascer grudado com ele. Não pensa que é tão pesado assim, porque não é, viu? É isso, é tudo aí. Agora, como é que você vai fazer para não nascer grudado nele? Grude nele espiritualmente, cria chifopagia espiritual. É isso que significa, perdoa 70 vezes 7 e orai pelos vossos inimigos. É isso que significa. Que é para você sair dessa ameaça de um dia ter que nascer grudado no outro. Imagine, eu vou nascer grudado no outro. Eu pergunto uma coisa. Você não conhece mãe e filhos que estão aí com problema danado, mas não pode se separar, que é como se fossem grudados? Marido e mulher que não podem se separar como se fossem grudados? Irmãos que não podem se separar como se fossem grudados? Olha, tem patrão e empregado que não podem se separar como se fossem grudados. Como se tivesse uma chifopagia. Até parece clone um do outro. É como se estivesse grudado. Por quê? Porque tem essa necessidade de criar a condição de aprenderem, vivenciarem. Eu e você somos um. Eu e você somos um. Todo mundo agora virando para o parceiro da esquerda e da direita e dizendo, eu e você somos um. Como é que vocês se sentem dizendo isso? Eu e você somos um. Né? E vocês ficam pensando, agora eu quero que vocês repitam para aquela pessoa, falem dentro de você. Repitam, né? Pode até falar em voz alta. Eu e você somos um. E aquela pessoa que é a pedra no sapato de vocês. Eu e você somos um. Perceberam como é que fica difícil? E como é que é implementador? Eu e você somos um. Então tudo que você fala para o outro, você está falando para você. Então como é que você vai se comunicar? Aí tem o quê? Seja o teu falar sim, ser sim, não, se não. É o que disse Jesus. O que passa disso é do maligno. É você não fazer de conta. Compreende? Não fazer aquilo que a gente chama de tapar o sol com a peneira. Deixe-se aparecer. Mostre-se. Seja o teu falar sim, ser sim, não, se não.
E a outra coisa, nós temos o veso, temos o costume tão intenso de fazermos a coisa errada, que eu vivo brigando com as pessoas à minha volta, pessoas da minha equipe. Porque eu pergunto alguma coisa, né? Escuta, você, por exemplo, se eu chego e falo para uma pessoa amiga assim, escuta, você gostaria de ir no cinema comigo hoje? Não, mas que filme que nós vamos assistir? Eu devo falar 2 não antes. E aí, tudo bem com você? Não, com certeza. O não com certeza, então, pelo amor de Deus, como tem as pessoas não com certeza hoje em dia, né? Vocês pensem, quando saírem daqui hoje, prestem atenção, até o fim da noite, como vocês vão ouvir muito não, quando a pessoa queria dizer sim. Tá? Tudo bem? Não, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Mas tem que ter um não antes. Por quê? Porque é como se nós não pudéssemos viver um sim. Você fala assim, será que vai me comprometer? Deixa eu. Sim? Não! Põe de longe, afasta o outro, para depois falar sim. Tá? Então, pense, a outra coisa também é que quando você fala o não, nós somos especialistas em nãos. Quando você fala não, eu queria que todos guardassem isso. O nosso inconsciente não registra o não. Sabiam disso? O nosso inconsciente não registra o não. O nosso inconsciente é positivo. A nossa mente não registra o não. Se eu falo não, o que vem depois do não é imediatamente assimilado. A mente não guarda. Eu posso fazer um exercício com vocês, vocês vão me dizer se sim ou não. Vão me obedecer, hein? A partir deste momento, ninguém nesta sala vai pensar em vermelho. Não pense em vermelho. De que vocês estão rindo? Por que você está vendo tudo vermelho? Eu não falei que não é para pensar em vermelho? Olha, não pensem que o Palmeiras vai cair. Deve ter sido tudo corintiano que deu risada. Não pense que o Palmeiras vai cair. Se você soubesse os acidentes que as mães causam com filhos pequenos, percebe? O filho está em cima da mesa, a mãe olha assim, leva aquele susto, não pule, não pule, não pule. Puf. Olha lá, até ela deu risada, né? Pula e se arrebenta, né? Tira o não, o que é que fica? Para entender o não tem que ver o quê? Tem que ver o pulo. E aquilo que a mente faz, o organismo vai atrás. Você materializa. Tá? Muitas vezes eu utilizo estratégias, né, para fazer uma coisa interessante. Olha, você fica proibido a partir deste momento, eu vou falar umas coisas para você, você não ria de jeito nenhum. Uma pessoa que está ali de cara feia, imediatamente ela está rindo. Você falou para não rir, ela está rindo, né? Apesar de não, vai desobedecer e vai rir. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, né? Atenção, vocês, eu quero que todo mundo aqui, de cara feia, não riem de jeito nenhum. Por que você está rindo, garota? Por que sua mãe está rindo? Por que está todo mundo rindo? Está fazendo força, né? Mas vocês estão percebendo o que acontece? Você fala não, a mente imediatamente vai atrás. Não o quê? Agora, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que aprender a fazer? O que o Paulo diz, né? Tudo aquilo que for perfeito, que for elevado, que for gostoso, sobre isso falai. Tá? Então nós vamos fazer um exercíciozinho de criar uma boa vibração. É tão gostoso isso? É tão gostoso. Vejam vocês. Em São Paulo, uma vez eu atendi no telefonema aqui, alguém já deve ver, não sei se é daqui, alguém pediu isso, um ouvinte no ar, né, tinha problema de sono. E eu disse que eu criei um dia o que se chama de vibração alfabética. Porque eu estava dormindo, eu durmo muito bem, gostosamente, graças a Deus. Tenho técnicas de dormir, faço relaxamento e tal, durmo rapidamente. Mas uma noite eu dormi e daí, estava dormindo gostosamente, daí uma meia hora eu acordei quase que pulando na cama.
E alguém todos vocês aqui já deve estar, alguém ter passado por isso, né? Acorda com aquela, uma espécie de cineminha de terror na cabeça. Aquele desgraçado. Tinha na minha cabeça a imagem de um cidadão que era pedra no meu sapato nessa encarnação e estava lá. E a gente acorda com aquela fúria. Eu digo, meu Deus, o que é isso, né? Rezei por ele, sempre é um pedido para rezar pelo outro. Rezei por ele e fiz os meus exercícios e dormi novamente. Não demorou meia hora, acordei outra vez. Aquela vibração estava pior ainda, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Me concentrei e senti entidades muito violentas à minha volta, querendo que eu vibrasse negativamente contra ele, que eu xingasse o cara, entendeu? Que eu xingasse. Aí eu falei, já sei o que está acontecendo. É uma lei do Evangelho, né? O que eu chamo de uma lei crística, uma meta crística. Veja, orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E por que Jesus manda orar pelos inimigos? Naquele dia eu entendi isso, né? Eu falei, já sei. Ele deve estar vencendo as provas dele. E deve estar difícil para essa turminha fazer com que ele faça o que eles querem. Então, quando você vai, né, você está fazendo todas as suas coisas e de repente, eu sou o seu obsessor. E você começa a ter um comportamento que inibe a minha ação. Eu começo a perder chão com você, a perder força. É só dar uma olhadinha dentro da sua cabeça, verificar os seus filminhos do passado, aí eu vou descobrir, né? O que você fez para o Saulo, aquele dia em que você pisou na unha encravada dele, e ele ficou com muita raiva, tá? E o que ele fez, você deixou ele com muita raiva. Aí eu falo, já sei. Eu procuro o Saulo e faço o Saulo recordar a pisada que ele levou. Quando a gente recorda, a imagem que você faz na sua mente traz de volta o funcionamento glandulário do seu organismo, como se você tivesse sido pisado naquele momento. Eu faço o Saulo ficar com uma raiva muito grande de você. Aí a vibração de raiva dele vai enfraquecer você. E aí eu tomo conta. Entenderam? Mas e se o Saulo tiver com esse conhecimento que a doutrina espírita traz e que o cristianismo traz? Eu vou lá e lembro o Saulo, e o Saulo lembra assim, Jesus mandou orar pelos inimigos. Eu vou orar por fulano de tal. Senhor, ajuda. Que raiva que eu fico do Saulo, porque eu venho aqui para fazer ele vibrar contra o cara. Ao invés dele vibrar, ele reza pelo cara. O cara vai ficar mais forte ainda. Por que você tem que rezar pelos inimigos? Porque se você não rezar pelos inimigos, o obsessor vai fazer o inimigo vibrar contra você, na hora que você estiver fazendo a superação. Então, ore pelos seus inimigos, que a coisa melhor que você pode fazer na vida é não ter inimigos e ter alguém que reze por você. Então, crie uma rede de orações por você. Tá? Porque, veja, se o inimigo fala desgraçado, a palavra vai construir o destino. Ele vai levar uma vibração de desgraça para você e para ele. Porque aquilo que você faz por semelhante é para você que você está fazendo. E tudo que você faz, que você põe no universo, que você fala, né? Por exemplo, eu pego e digo assim, desgraçado de fulano de tal. Eu pus uma vibração no universo. Essa vibração são 3 caminhos, 3 vibrações. Uma vibração é como 3 setas, né? Vai daquele fulano de tal que eu chamei de desgraçado, vai para lá. A outra vibração vai para o universo. E a outra vai para dentro de mim. São os 3 registros que eu vou fazer. Essa que vai, bate no outro, se o outro tiver uma vibração inferior, ele vai se lembrar de mim e vai vibrar contra mim. E aquela seta volta. O que você faz para o outro, volta para você. Mas volta, diz lá Jesus, né? Tudo que fizer ao teu semelhante será devolvido a você numa medida cheia e recalcada. Então a seta volta, mas vem incrementada. Aquela que foi para o universo dá uma volta e volta a mim. É interessante, né? Os especialistas já descobriram que o universo é curvo. Então, se eu atirar uma bala aqui na frente da minha testa e não tiver nenhuma dissipação energética, se ela continuar indefinidamente seguindo no universo, um dia eu vou levar um tiro na nuca.
ela chega do outro lado. Então, por isso a gente não deve pôr nenhuma vibração negativa no mundo, porque volta para a gente. E a maneira mais fácil de pôr vibração negativa é com a voz, é com a palavra, é com a fala. Então, aquilo que eu fiz para o outro volta para mim, aquilo que eu fui para o universo dá uma volta e volta para mim. E quando volta para mim aquilo que eu fiz para o outro, volta para mim a seta e volta do universo, vai encontrar a seta que está registrada em mim. E aí vai ampliar a coisa. Veja só como é que fica o cheia e recalcada, mais recalcado ainda. Aí eu vou ficar mal. Fico mal, vou aprender. Eu vou ter uma limitação qualquer. E quando eu tenho essa limitação, eu falo, mas que desgraça que está me acontecendo. Por que está acontecendo isso? Aí eu vou descobrir que é porque eu não fiz aquilo que Deus queria. É o filho pródigo. Aí eu vou falar assim, na casa do meu pai, os trabalhadores, os servidores, são tratados melhor do que eu. Os servidores, ou seja, aqueles que obedecem e servem. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Se confessar os vossos pecados, eles vos serão perdoados. E o pai recebe o filho de volta e manda fazer uma festa. É sempre assim. O bom pastor recebe sempre de volta a ovelha. 9h10, que hora que eu termino, por favor? Quem é que me dá o tempo? Tá bom. Então, na casa do meu pai, os servidores são tratados melhor do que eu. Ou seja, aqueles que servem são tratados melhor do que eu. Então, o que eu tenho que fazer com o meu falar, com o meu comportar, com o meu estar na vida? A outra coisa também, que é importante, né? Vamos aproveitar para falar nesse finalzinho de tempo. Como eu disse, você não consegue estar sozinho. Quando Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, não adianta você falar, mas eu sou deprimido, eu vou ficar sozinho. Você volta para sua casa, você vai ficar com a turma inteira que está lá dentro do quarto. A outra coisa também é que na hora que você vai dormir, sempre as pessoas que são sozinhas e solitárias, via de regra, são obsedadas. Tem uma obsessão, tem um trabalho obsessivo a ser feito, um trabalho desobsessivo. As pessoas que vivem sozinhas e gostam disso, que se isolam dos outros, está entendendo? Só se relacionam com o mundo de uma maneira tal para empurrar o outro para lá. E empurra o outro para longe como? Muitas vezes com o falar, com o tom de voz, com a vibração. A comunicação tem os mesmos elementos da música. Veja ali, quando a nossa irmã fazia aquela apresentação bonita no piano, o que é que tinha a música? Tem 3 elementos: harmonia, melodia e ritmo. E nós ficamos encantados com o quê? Com as 3 coisas, não é isso? Harmonia, melodia e ritmo. Então vocês podem imaginar muitas, nela que é musicista sabe muito bem disso, muitas músicas. Os especialistas também sabem que há músicas que afetam o chakra básico. Você começa, veja só, a ouvir uma música que tem um ritmo e que diz assim, ai se eu te pego, ai se eu te pego. A mente também, é mensagem, vai ativar o quê em você? Que fantasia. Você pega outra música que diz assim, veja só como falam dos chakras, né? Eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, né? Que beleza. E que de manhãzinha, na hora de trabalhar, veja só, e depois fala das outras coisas que ele vai fazer com a Amélia, né? Olha só, é uma outra música. E aí você subiu, chegou no gástrico. Chega no outro ritmo, que está no coração. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. É gostoso, não é? Você é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma é Veja, é assim. Agora, você vai outra, que é para a mente ou para o espírito, né? Nós fiquei 13 dias no Oriente, pela Palestina, pela Judéia, pela Galileia, com um grupo de 90 pessoas, e nós cantávamos isso o tempo inteiro, né? A melhor oração é amar, a melhor oração é amar, a melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Mesmo que a minha fé faça os montes mover,
e a chuva do mar se acalmar. Sem o amor que Jesus ao seu povo ensinou, nada vale a fé sem amor. É outra melodia, né? Outro ritmo. Agora, veja o ritmo e o que vai eliciar. É uma fala, é uma música. Então a fala tem tudo isso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Não entenderam? É diferente, aí já é uma marcha militar, marcialidade, né? E eu gosto de cantar o hino nacional no outro ritmo, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. E aí você vê, é outra melodia. E um cara que escreveu uma música, né? Que é interessante. Às vezes eu estou fazendo uma palestra ou num seminário e eu tenho que começar. Terminou o intervalo, eu quero começar. E se você fica assim, atenção, gente, vamos lá, silêncio, está todo mundo conversando. Silêncio, está na hora, vamos começar. É difícil parar, né? Mas eu tenho uma estratégia, né? Começo e daqui a pouco está todo mundo, aquele silêncio total, e todo mundo vem e senta, né? É só começar, né? Ave Maria, bem baixinho, né? Gracia plena, Dominus tecum, et benedictus. O silêncio fica assim. Tá? De repente está todo mundo sentadinho e tal, né? Por quê? É outra coisa. Né? Tanto ergo veneremur sacramento cernui, et anticum documentum novo ceda retui, prestet fit. Isso é uma música da Igreja Católica, né? E que fica forte. Aí todo mundo fica elevado, né? Os congregados marianos, né? Nossa, eu fui congregado mariano. Então tinha música que era para exaltar todo mundo, né? Do pátria ao Amazonas, do mar às cordilheiras, cerremos as fileiras, soldados do Senhor. O nome teu, Maria, ó Virgem soberana, nos une, nos irmana, nos dá força e valor. Olha só, que energia que tem. Já encontrei lá, né? O averno ruge, enfurecido, altar e trono quer destruído. Então, veja só, é uma coisa totalmente diferente, né? E há aquelas músicas lindas, lindas, lindas. Então eu quero encerrar perguntando para você: que música é a sua comunicação? Que ritmo tem? Algumas pessoas têm um ritmo de falar que você sempre pergunta: dá para você tocar outra vez? Dá para você passar? Volte na faixa anterior, dá para tocar outra vez? Porque essas pessoas estão falando com você de uma maneira tal que você tem uma dificuldade de compreender o que elas estão falando, porque elas vão falar de uma forma tal que você vai dizer, então você tem que prestar muita atenção, porque se você não prestar atenção, não vai entender. Você não entendeu o que eu falei? Afinal de contas, você não está entendendo? É desse jeito, né? Hein? O Chaves, coitado do Chaves, né? O Chaves até que é bom, né? Foi sem querer, querendo. Né? Então, olha, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disser, você vai se livrar das consequências no dia do juízo. Então vamos falar o bem para todo mundo. Então eu não quero encerrar sem brincar mais com vocês. Eu queria que você se virasse agora para o seu vizinho e falasse uma coisa gostosa. Eu já ouvi um eu te amo aí. Agora fala para o outro lado também.
te amo, eu te amo. Todo mundo. Ninguém de mão na cara, parado, sem olhar. Digam, eu te amo, outra vez. Muito obrigado a todos. Eu também amo muito vocês. Que Deus nos abençoe a todos, paz e luz em todos os corações. E até uma próxima vez aqui em Franca. Semana que vem eu já estarei aqui. Depois que foi que falou da água aí, a água como é que é? Na careta? Tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.